vídeo de hoje veremos como fazer um robô se localizar em um ambiente já conhecido. Assim como antes, a simulação vai ser feita na plataforma Webbots utilizando a linguagem Python. E se você quiser saber como fazer um robô se movimentar num ambiente com obstáculos, ao invés de se localizar, é só assistir o vídeo anterior cujo link está na descrição deste vídeo. Primeiro vamos entender o que é localização. Imagine um robô tipo aquele robô aspirador de pó num ambiente já mapeado. Por mapeado eu quero dizer que o robô já sabe onde estão os obstáculos, quais são as distâncias do cômodo, etc. Imagine também que esse robô foi colocado numa posição aleatória, tipo esse robô aqui do cenário. Diante disso, o objetivo da localização é fazer o robô descobrir onde ele está nesse ambiente. Então, neste caso, ele foi colocado numa posição aleatória e à medida que ele for se mover no ambiente, ele tem que descobrir onde ele está com base nas características do cenário. E existem várias técnicas diferentes para criar a lógica da localização. Dentre elas, vamos estudar as seguintes: localização de Monte Carlo, que é o assunto deste vídeo, Monte Carlo sequencial, ou também conhecido como filtro de partículas, filtro de Kalman, filtro de Kalman estendido. Cada método possui suas características que vão ser vantajosas ou não dependendo do contexto da aplicação. Nós vamos estudar aos poucos quais são essas propriedades, porque são assuntos densos e eu vou falar de cada um em um vídeo separado. E por fim, para as etapas adiante, eu vou considerar que o ambiente já foi mapeado, porque fazer o mapeamento é uma tarefa complexa e exige outro vídeo, certo? Independente do método utilizado, todos eles vão precisar de três principais itens para fazer a localização. Seria o mapa do ambiente, que informa a referência da localização, segundo, a forma de medir a posição atual e terceiro, que seria o movimento. Vai ser mais fácil de entender esses itens quando eu explicar como que o algoritmo funciona. E os algoritmos de localização se baseiam nas características distintas do ambiente para descobrir a posição real do robô. E é possível utilizar várias características para encontrar a posição. A mais fácil de explicar e entender é a cor. Então, se imaginarmos um ambiente colorido com diversas cores diferentes, como o da imagem que está mostrando na tela, fica mais fácil do robô entender onde ele está. Por exemplo, se o robô sabe que a posição atual dele é verde, só existem 6 possibilidades de lugar para ele estar. E diante disso que eu falei, fica implícito que o robô precisa medir a posição atual de alguma forma. Neste contexto do exemplo, o robô precisaria ter um sensor de cor, e então ele saberia qual cor do quadrado que ele está. Mas entenda que a medição da posição atual pode envolver diversos tipos de sensores. Por exemplo, GPS, sensor de distância, câmera, que é um sensor que vai acabar sendo mais complexo, mas é totalmente possível sim ser aplicado em localização, e entre outros sensores. Agora você pode pensar, mas o GPS não informa a localização real de um objeto? Então, para que utilizar o GPS com um algoritmo de localização? Esse pensamento faz muito sentido, mas o GPS ele vai informar a posição de um objeto, ao redor do mundo. E ele não informa a posição deste objeto ou robô no ambiente mapeado, que é o que interessa para o robô quando ele está se locomovendo ali naquele ambiente. Então, o algoritmo de localização serviria, por exemplo, para pegar a posição do GPS e traduzir para uma localização no mapa do ambiente utilizado. Beleza. Até que você já deve ter entendido que as características do ambiente são importantes, assim como uma forma do robô de medi-las. O que falta entender é o movimento. E a ideia é o seguinte: se o robô ficar apenas parado, não tem como ele descobrir novas características do ambiente ao seu redor. Então, o algoritmo de localização ele precisa que o robô se mova para adquirir novas características do ambiente que estão ao redor do robô, para justamente ele ir aprendendo o ambiente e saber exatamente onde ele está. Bem, e agora que entendemos os três requisitos, podemos entender como que funciona o algoritmo. Para explicar como que o algoritmo funciona, eu vou considerar esse cenário que nós temos aqui no Webbots. O robô ele utiliza um sensor na sua parte inferior que detecta a intensidade luminosa. Sendo assim, quando ele estiver em cima de um quadrado branco, o sensor vai detectar mais luz do que quando ele estiver em cima de um quadrado preto. Então a característica obtida no ambiente, de certa forma, é se ele está em cima de um quadrado preto ou em cima de um quadrado branco. É importante mencionar que os quadrados precisam ser aleatórios para o algoritmo funcionar corretamente, porque se eles fossem todos brancos ou pretos, seria praticamente impossível o robô saber onde ele está, a não ser que seja um dos cantos. De toda forma, o ideal seriam existir diferentes padrões formados pelos quadrados pretos e brancos. Assim, o algoritmo localizaria o robô no ambiente de forma mais fácil. Além disso, neste contexto, a movimentação do robô é feita de quadrado em quadrado. Por fim, vamos considerar que o robô está aqui no meio, mas que ele não sabe disso.
Bem, o algoritmo de localização de Monte Carlo ele conta com 3 simples etapas. A primeira é criar um mapa de probabilidades da localização do robô. Este mapa também é chamado de histograma. E, como o robô no momento inicial não sabe onde ele está, a probabilidade em todos os quadrados é a mesma. Neste caso, temos 12 quadrados por 12. Ao todo, 144. Então, a probabilidade do robô estar em cada um é 0,69% aproximadamente. Certo? A segunda etapa é medir a posição atual. Assim que a posição for medida, é necessário multiplicar as probabilidades de acordo com a medição feita. Por exemplo, se o robô medir a cor preta, que é este caso, todos os quadrados de cor preta podem ser multiplicados por 1.0 e os de cor branca por 0. Ou seja, existe 0% de chance do robô estar num quadrado de cor branca após a medição e 0,69% de chance de estar num quadrado de cor preta. Ok, e ao invés de multiplicar por 1.0, podemos multiplicar por um número um pouco menor para englobar a possibilidade do sensor ter medido errado. Então, se o sensor tem 80% de probabilidade de medir corretamente, podemos multiplicar os quadrados pretos por 0,8 e os brancos por 0,2. Depois disso, mesmo tendo medido preto, o algoritmo ainda considera que existe a possibilidade do sensor ter medido errado e o robô estar numa outra posição. Isso é muito útil em aplicações com sensores ruidosos ou incertos. Ok, depois de fazer a multiplicação, podemos analisar o nosso mapa de probabilidades e verificar que a soma delas é diferente de 1 ou diferente de 100%. Em termos estatísticos, é como se o robô tivesse a probabilidade de estar fora do ambiente. Isso não faz sentido, pois a probabilidade do robô estar no ambiente tem que ser 100%, porque ele não saiu voando. E para resolver esse problema, o que nós fazemos é normalizar as porcentagens. E isso é feito somando as probabilidades e dividindo cada uma pelo valor total. É um processo bem simples e faz com que a soma total passe a ser 100% novamente. Seguindo em frente, o terceiro passo é a movimentação, e ela consiste apenas em deslocar o mapa de probabilidades em x unidades na direção do movimento. Por exemplo, se eu desloquei 2 unidades para cima, o mapa também anda 2 unidades para cima. E pode ser o caso da movimentação não ser muito precisa. Se isso for aplicável, o robô pode acabar andando 3 unidades quando ele deveria ter andado 2, ou então ele pode ter ficado parado quando ele na verdade deveria ter andado uma posição. Ele sempre pode andar para mais ou para menos. Para resolver esse tipo de problema, na hora que a gente for deslocar uma probabilidade em específico, nós podemos multiplicar as posições vizinhas por uma parcela dessa probabilidade. Por exemplo, se eu fosse mover para cima aqui, eu poderia multiplicar a probabilidade desta posição por 0,8 e movê-la, e multiplicá-la por 0,1 e mantê-la na mesma posição. E também poderia multiplicá-la por 0,1 e movê-la uma posição a mais. Repare que a soma aqui continua 100%. Porque essa probabilidade, 80% dela foi deslocada uma unidade para cima, 10% 2 unidades e 10% manteve na mesma posição. A soma dela continua 100%. Ou seja, no fim das contas, quando eu aplicar esse mesmo processo em todas as probabilidades desse mapa, a soma ainda vai se manter 100%. O que eu tenho que fazer então nesse processo da movimentação é multiplicar cada movimento aqui por uma parcela de forma que o total seja 100%. Ok, e em seguida, as etapas 2 e 3 são aplicadas repetidamente, que é a medição da posição atual e a movimentação. Idealmente, o robô terá cada vez mais certeza da posição atual que ele está, à medida que esses passos forem sendo aplicados. E agora que entendemos como que a localização de Monte Carlo funciona, vai ser mais fácil entender suas características. Sobre as características da localização de Monte Carlo, vão existir 3 principais. A primeira é que ela é multimodal. Isso quer dizer que pode existir mais de um lugar provável para o robô estar. Por exemplo, na hora que o mapa de probabilidades é criado, existe a mesma probabilidade do robô estar em todos os quadrados. Se ela fosse unimodal, ele só poderia estar em um único quadrado mais provável por vez. A segunda característica é que a distribuição de probabilidades é dada por um histograma. O significado de histograma nesse sentido é que cada trecho do mapa é dividido em quadradinhos, formando uma grade, sendo que cada trecho possui uma probabilidade associada, né? Então seria essa divisões em quadradinhos. A terceira característica, então, seria o que os ambientes são discretos. O que isso representa? Que a localização ela é dada por valores finitos. Aqui as posições vão de 0 a 11,
tanto em x quanto em y, vamos dizer assim, pois são 12 quadrados. E não existe a posição, por exemplo, 1.15 ou 3.27, porque aqui o ambiente foi discretizado de forma que tivessem apenas 12 posições em cada eixo aqui, né, o x e y. E se você quiser entender melhor a diferença de discreto e contínuo, aí na descrição do vídeo tem um link de um post onde eu explico essa diferença utilizando sinais elétricos. E para a gente começar a programar nosso algoritmo, eu vou vir aqui criar um novo controlador utilizando a linguagem Python. Vou chamar ele de localizador. Vou abrir a pasta do projeto, vim aqui copiar o arquivo dele e chamar a cópia de Monte Carlo, porque esse aqui vai ser o arquivo onde a gente vai criar a classe com as funções do nosso algoritmo de Monte Carlo. Então vou abrir ele, vou limpar aqui e agora eu vou puxar o código que eu já tinha feito para a gente adiantar nosso tempo e para a gente entender uma forma de criar esse algoritmo. Ok, puxei o código finalizado e temos aqui uma classe chamada Monte Carlo com uma função de inicialização que possui 3 parâmetros. Um deles é um mapa, no caso este mapa aqui não é um mapa de probabilidades e sim um mapa de características do ambiente. Um exemplo desse mapa está indicado aqui. Por exemplo, ele vai ser uma matriz indicando a característica de cada quadradinho do ambiente. No caso o B aqui significa que o quadradinho é preto, black, né? E o W é o white, que seria o quadradinho branco. Então esse mapa aqui seria a representação do mapa que nós temos aqui no fundo. Então a classe ela exige que esse mapa seja passado para que na hora que ela for interpretar a medição ela consiga extrair o mapa de probabilidades corretamente. Além do mapa eu tenho um parâmetro chamado PMES, que é a probabilidade de medição. Então eu utilizei uma probabilidade 0,95%. O que isso aqui quer dizer é a probabilidade do sensor de medição do ambiente ter feito uma medição correta. Neste caso aqui da simulação, o sensor ele é bem preciso, acredito que daria para colocar até 1.0. Mas beleza. O terceiro parâmetro é o PMOV, que é a probabilidade do robô se mover. Essa técnica que eu utilizei de movimento aqui, ela é um tanto quanto imprecisa. À medida que o robô vai se movendo, ele vai acabar se movendo menos do que deveria ou mais, dependendo da situação. Então eu coloquei aqui 0,9. A princípio a movimentação dele é bem precisa, mas ela vai ficando um pouco ruim à medida que o robô for andando. Então beleza. Aqui eu só igualei esses parâmetros para algumas variáveis internas da classe. E eu criei variáveis aqui para a instância da classe, né, quando ela for criada, ela ter noção do tamanho do mapa, quantas linhas e quantas colunas. Isso aqui vai ser importante numa função que veremos adiante. E eu criei aqui 4 funções. Uma de measure, que é quando o robô mede a posição atual. Uma função de movimento, que é quando o robô se move, para ele atualizar o mapa de probabilidades. Uma função para adequar os valores de posição, daqui a pouco a gente vai entender o que essa função faz, mas é uma função auxiliar utilizada dentro da própria classe. E uma função chamada where, que retorna uma das posições mais prováveis do robô estar, né? Junto com a probabilidade associada, certo? Começando pela função measure, lembrando, o que o robô vai fazer? O robô mediu preto, então vai em todos os quadrados que possuem a característica de preto e multiplica por uma probabilidade grande, e vai em todos os quadrados brancos e multiplica por uma probabilidade pequena. Depois soma todas essas probabilidades e divide cada uma pela soma para normalizar os valores. Então é o que eu fiz aqui, ó. Esses dois for, eles servem para iterar sobre todas as posições do mapa. No caso aqui, repara que a função exige que você passe o mapa de probabilidades, que eu chamei de PMEP, e Z, que é a medição. Essa medição ela vai informar a cor da posição atual com uma letra, igual o mapa de características, né? O B, que significa que a posição atual é preto, e o W significa que a posição atual é branca. Então, eu vou iterar sobre o mapa de probabilidades, e se a posição atual que eu estou iterando do mapa, né? Repare que eu estou iterando o mapa de características aqui, nesse caso. Então, se a posição atual do mapa de características for igual à medição, então o que eu faço? Eu vou no mapa de probabilidades, nessa mesma posição, e multiplico essa probabilidade atual pela probabilidade de medição, que é o PMES aqui que eu comentei anteriormente, que é 0,95.
Se a probabilidade inicial for, igual eu comentei, 0,69, então vou multiplicar 0,9 por 0,95. Caso contrário, se o quadrado atual for diferente da medição feita, ou seja, mediu que a cor é preta e o quadrado é branco, eu multiplico ele por 1 menos a probabilidade de medição, ou seja, 1 menos 0,95, 0,05. Isso vai fazer com que a probabilidade atual seja bem pequenininha, indicando que o robô tem uma probabilidade bem pequena de estar naquele quadrado. Esse procedimento aqui ele é bem direto, bem tranquilo. E o que eu faço aqui em seguida é somar a probabilidade atual do quadrado após fazer essa multiplicação nessa variável soma. Eu faço isso aqui para já economizar tempo aqui, né? Ao invés de eu somar depois. Depois que eu fizer essa multiplicação com todos os quadrados do mapa de probabilidades, eu normalizo as probabilidades. Assim como eu comentei antes, para normalizar, eu divido cada quadradinho pela soma total. Então aqui eu itero sobre cada quadradinho do mapa de probabilidades e divido cada um pela soma. Bem direto, bem simples. E por fim eu retorno o mapa de probabilidades. E passando adiante, agora vem a função que é um pouco mais complicadinho, que é a função de movimento. Ela vai ter dois parâmetros aqui, o mapa de probabilidades, assim como na função de medição, e um parâmetro U aqui, que é o parâmetro de movimento, que vai informar quantas linhas e quantas colunas o robô vai se mover no mapa. A primeira coisa que eu fiz aqui foi criar um mapa zerado de probabilidades. Então esse mapa possui a mesma quantidade de linhas e colunas do mapa original, só que dessa vez as probabilidades são zeradas. Eu criei esse mapa para ajudar aqui na construção do mapa deslocado, né? Que esse new map aqui vai ser o mapa deslocado. E aí eu criei umas variáveis auxiliares aqui que eu chamei de o x e o y, que são os movimentos das linhas e o movimento das colunas. Então seria x no sentido vertical aqui e y no sentido horizontal. Isso pode ser um pouco contraintuitivo, mas foi a forma que eu escolhi fazer. Aí beleza, o que eu faço então é iterar sobre cada posição do mapa de probabilidades. O que eu faço então? Eu obtenho o índice da nova posição após o movimento. Por exemplo, eu estou na posição 0, 0, que seria esse quadradinho preto aqui. Naquela posição, se o robô tá nela e fosse mover 3 para a direita, 3 para baixo, enfim, seja onde for, como é que eu vou deslocar a probabilidade que está nesse quadrado para as posições vizinhas? Então é isso que eu estou fazendo. Estou pegando a probabilidade que está aqui e estou deslocando ela em direção da posição. Então, esse px aqui é o novo índice da posição após o deslocamento. E repara que eu estou jogando esse índice nessa função que eu chamei de adequate aqui, que é uma função que ela soma ao índice atual ao movimento. Então, se eu estou no índice 0, 0 e eu quero me mover 3 para a direita, em coluna, né? Então, vai ser a posição 0, 3 aqui, né? Só que pode ser o caso do robô estar nesse quadradinho e ele se mover 3 para a esquerda. No caso, ele vai ficar parado. E eu não posso simplesmente subtrair o índice, porque não existe a posição naquela matriz dos mapas 0 menos 3. Então, o que eu tenho que fazer é adequar o valor para 0, 0. Por quê? Quando o robô está nessa posição e ele for se mover para a esquerda, a probabilidade não vai para o espaço. Ela não vai sumir, não vai ser jogada para fora. A probabilidade vai continuar aqui. Então, o que essa função faz é todo o valor que estiver fora da faixa limite do índice, ele é colocado dentro do índice novamente. Então, valores menores que 0 voltam para 0. Valores maiores do que o tamanho total também voltam para o valor total. Então, igual eu falei, a probabilidade que antes estava aqui não vai se mover para fora. Ela vai continuar aqui. Então, o que essa função adequate faz é adequar os valores para estar na faixa de 0 até 11, certo? E o que eu faço então é ir nesse mapa das probabilidades deslocadas e na posição px e py dele, é o índice após o movimento, e eu somo a essa posição a probabilidade atual vezes a probabilidade de eu me mover. Lembrando que a probabilidade de eu me mover é 0,9 que eu declarei aqui em cima. Vamos supor aqui que o PMAP, né, seja o índice 0, 0, eu estou aqui, e eu esteja me movendo 2 para a direita, que seria aqui. Então, o que eu faço é, no mapa de probabilidades deslocadas,
eu venho nessa posição 0,2 aqui e somo essa probabilidade da posição onde eu estava multiplicada por um valor que é 0,9. Então eu pego essa probabilidade, multiplico por 0,9 e somo com o valor que estava na posição do mapa de probabilidade deslocada. Por que eu somo e não simplesmente igualo? Porque esse processo aqui ele vai ser feito para cada posição do mapa de probabilidade. E pode ser o caso, assim que eu sair dessa posição 0,0, eu passo para a posição 0,1, analisar. Então, na hora que eu for fazer o cálculo com essa posição, eu preciso ir fazendo a soma desse novo mapa das probabilidades deslocadas, para ele ir acumulando todas as probabilidades em todas as posições. Certo. O que ele faz em seguida, neste processo aqui, que é um processo um pouco mais complicadinho, é adicionar as probabilidades de se mover a mais ou a menos. Então, no mesmo exemplo que eu dei, eu estou nessa posição 0,0, estou me movendo 2 para a direita. O que esse trecho do código ele faz ele adiciona uma probabilidade de 0,25 em todas as posições adjacentes. Então, ele teria 90% de chance de mover para cá, pegar essa probabilidade vezes 0,9 para cá, mas também teria 0,025 dessa probabilidade de se mover para cá ou para cá, ou para cima também. Só que como para cima não tem como ele se mover, aqui é a parede, o que o robô vai acabar fazendo é voltar para cá. Então ele vai acabar tendo uma probabilidade grande de estar nesse espaço aqui mesmo. Enfim, esse trecho do código faz isso. Aí eu criei uma variável aqui que seria essa probabilidade de 0,025, que eu faço o quê? 1 menos a probabilidade de me mover, ou seja, 1 menos 0,9, que dá 0,1, e divido por 4. Então dá 0,025. E aí, para cada movimento errado possível, dele se mover uma posição para cima, além do que ele queria, dele se mover uma posição para baixo, além do que ele queria, dele se mover uma posição para a esquerda, além do que ele queria, e uma para a direita, além do que ele queria. As casas adjacentes àquela do movimento. Aí ele pega o índice aqui do movimento, que seria esse WPX e o WPY, que é o novo índice do movimento errado. Assim como antes, ele joga nessa função de adequação, conforme eu falei, para restringir os valores do índice entre 0 e 11. Ok, aí depois o que ele faz ele pega o mapa de probabilidades deslocadas na posição do movimento errado e soma a probabilidade da casa original, né, de onde o robô saiu, vezes a probabilidade do movimento errado, que é 0,025. Enfim, ele faz isso para todos esses movimentos errados aqui e no fim das contas, o que eu vou ter é o mapa deslocado, depois que sair dessa iteração, e o programa simplesmente retorna esse mapa deslocado. Eu não pretendo entrar nos detalhes dessa função adequate, mas conforme eu mencionei, ela serve para somar dois índices e adequar o valor deste resultado, né, da soma, para um valor que seja entre os limites da sua matriz. Então, no nosso exemplo, a matriz ela tem um tamanho 12 por 12, então os índices não podem ser negativos, né, em qualquer hipótese. Eles também não podem ser maiores do que 11, que eles vão de 0 até 11. Então, o que essa função faz se o resultado da soma for negativo, ele vira 0, e se o resultado da soma for maior que 11, ele vira 11. Bem simples. Por fim, eu vou ter aqui a função do where, né, que vai informar a posição mais provável do robô estar. Se tiverem duas posições mais prováveis, ele vai pegar a primeira que aparecer. Então eu crio uma variável para armazenar essa posição e crio uma variável que armazena qual é a maior probabilidade possível. O que eu faço em seguida é iterar sobre o mapa de probabilidades, que é o parâmetro que tem que ser passado, e avalio cada posição desse mapa para ver se essa probabilidade atual que eu estou analisando é maior do que a maior probabilidade que eu tinha definido aqui. Se for a nova maior probabilidade, vira essa posição atual. E a posição dessa maior probabilidade vira a posição atual. Simplesmente atualizo aqui. Aí ele faz isso para todas as posições. No fim das contas, eu vou ter uma das maiores probabilidades possível junto com sua posição. E eu retorno isso. Enfim, pode ter sido um pouco complicado esse código, principalmente na parte de movimento, mas no fim das contas é um algoritmo até bem tranquilo de ser feito.
Agora vamos passar para o Ebots, que eu vou explicar como que o código está utilizando essa classe e depois a gente vê esse código funcionando. Voltando ao Ebots, então, eu tenho no início do código uma série de comandos aqui para inicializar a simulação, inicializar os sensores do robô e tudo mais, funções de movimento que eu não pretendo detalhar. Eu tenho funções para obter a leitura do sensor, que eu também não pretendo detalhar. Aqui uma função para printar um mapa de probabilidades, que é só para ele ficar bonitinho aqui no console. E aqui então eu começo a criar alguns parâmetros de interesse para o código, que é o mapa com as características do ambiente, que eu já mostrei antes, né? Então vou ter aqui uma letra representando a cor de cada quadrado desse mapa, certo? E o que eu faço em seguida é criar um mapa de probabilidades. Eu simplesmente crio uma matriz, né, de x linhas e y colunas do tamanho desse meu mapa aqui, com a probabilidade em cada quadradinho sendo a mesma. No caso aqui é 1 sobre x vezes y, que é 1 sobre 12 vezes 12, que é 1 sobre 44, que vai dar 0,69% que eu comentei antes. E aí tem esses dois parâmetros aqui que servem só para iniciar a simulação, né, e o robô saber qual ângulo que ele está direcionado. Isso aqui, querendo ou não, é uma coisa de localização que o robô sabe sobre si, né? Que ele está localizado apontando para cima. Eu resolvi fazer com que o robô soubesse isso, porque senão o código ia ficar muito complicado para ele saber isso também. Enfim, e aí eu crio uma instância da nossa classe Monte Carlo e eu passo o mapa para ela. Esse mapa de características aqui. Lembrando que eu poderia ter passado também a probabilidade de medição de movimento, mas eu vou manter aquelas que eu defini anteriormente, que é 0,95 e 0,9. Beleza. E aqui no loop, o que eu faço primeiro, seguindo aquela lógica do algoritmo, né, que é medição e movimento. Então o que eu faço primeiro é medir. Eu meço a posição atual, utilizando a função getColor, e eu passo isso para a função de medição da nossa classe Monte Carlo. O mapa de probabilidades, PMAP, vai ser igual ao localize.measure, que é a função lá da nossa classe. Eu passo o mapa de probabilidades e a medição da posição atual. Beleza. E aqui eu deixei comentado, mas eu posso printar o mapa também para ver o que está acontecendo. O que eu faço em seguida é printar a posição mais provável de onde eu esteja, para a gente conseguir entender o que está acontecendo. Depois eu faço o robô andar. Aí esse código aqui eu não pretendo detalhar, mas ele simplesmente pega o que você digitar no teclado e vai jogar esses valores para dentro dessa variável u, que é a variável do movimento. Então se eu digitar 3,0, aí o meu u vai ser 3 e 0. Assim que eu terminar de digitar isso, eu faço o robô andar. Isso também aqui tem a ver com a função que eu criei, não pretendo detalhar. E a última coisa que eu faço após o movimento é deslocar o mapa de probabilidades. Repare que eu faço PMAP, o mapa de probabilidades vai ser igual ao localize, instância da nossa classe, .move. Passo o mapa de probabilidades junto com o movimento. Então, após eu fazer isso, o meu PMAP aqui vai ser o mapa de probabilidade deslocado. E esse processo se repete de forma indefinida aqui. Enfim, o código é esse. Se você quiser entender essas funções auxiliares, é só olhar aí na descrição que o código completo está disponível e dar uma estudada nelas. E agora eu vou mostrar funcionando, que a gente vai entender por completo o funcionamento do algoritmo visualizando na prática. Eu descomentei aquela linha de printar o mapa e vou iniciar a simulação. Repara aqui que o mapa que foi printado é após a medição. Como o robô está num quadrado preto, então ele fez a medição preto e todos os quadrados pretos no mapa vão ter uma probabilidade maior do robô estar. Então, se a gente reparar aqui, ó, posição 00 tem uma probabilidade de 1,1%. Todas as posições pretas nesse momento vão ter a mesma probabilidade, porque o robô, até então, ele só sabe que está num quadrado preto. Ele não se moveu, ele não conseguiu extrair outras informações. O que ele sabe além disso, que ele não está num quadrado branco. No caso, ele tem uma probabilidade muito pequena de estar num quadrado branco, que é de 0,1%, certo? Aí ele me fala que isso, né, que foi 1,1% de chance de estar na posição 00. Conforme eu falei, ele pega a primeira posição com maior probabilidade, e no caso é a 00. Ele me fala, digite quantos quadrados o robô deve andar. Primeiro verticalmente. Vamos dizer que ele deve andar para cima 2 posições. Então vou digitar -2 e depois horizontalmente não vou andar nada.
Aí o robô se desloca, faz a medição e printa o mapa aqui após a medição. Então repara o seguinte, eu estava numa posição que era preto. Desloquei 2 vezes para cima e medi preto de novo. Existem muitos lugares onde esse padrão se aplica. Esse caso aqui, ó, eu estava num preto, eu podia me mover 2 vezes para cima e cair num quadrado preto de novo. Aqui. Então o meu mapa de probabilidades, conforme a gente pode ver aqui, ele ainda está recheado de lugares com probabilidades parecidas. Repare também que o código aqui fala, o robô tem 4,7% de chance de estar na posição 0,11. 0,11 seria linha 0, coluna 11. Por que ele tem maior probabilidade de estar aqui? Repara que se o robô tivesse em qualquer uma dessas posições daqui da primeira coluna e se movesse para cima, ele ia continuar parado na mesma posição. E o algoritmo de Monte Carlo, ele sabe disso, que se o robô tivesse lá em cima, ele ia continuar parado na mesma posição. Então, por isso que existe uma maior probabilidade do robô estar nessa primeira linha. Mas por que nessa última coluna a probabilidade é maior? Porque repara o seguinte, todas essas linhas abaixo dele são pretas. Então se o robô tivesse nessa posição e se locomovesse 2 para cima, ele ia cair aqui. Agora, se ele tivesse nessa posição e se movesse 2 vezes para cima, ele ia cair aqui. E se ele tivesse aqui e se movesse 2 vezes para cima, ele ia cair aqui. Ou seja, deste cenário aqui, são 3 tipos de situações onde o robô cairia nessa posição. Ou seja, a probabilidade dele estar lá é muito grande, embora ele não esteja de fato. Agora, nessa posição inicial aqui, por exemplo, o robô podia estar aqui e moveu para cá, beleza. Se encaixa, porque ele estava no preto, moveu 2 para cima e caiu num quadrado preto de novo. Agora, o robô não podia estar aqui, porque aqui é branco e inicialmente a medição foi preto. Então, a probabilidade dele estar nesse quadrado é menor do que esse caso aqui, porque aqui tem um quadrado branco. E, enfim, os demais casos aqui se aplicam também. Beleza, então vamos continuar nosso movimento para o robô se localizar melhor. Eu vou andar agora 1 para a direita, então 0 verticalmente e 1 para a direita. O robô sabe que ele andou 1 para a direita e mediu branco. Repara o seguinte, qualquer padrão que se aplicasse nisso, o robô vai identificar. Então, por exemplo, eu poderia estar aqui, ó, eu me movi 2 para cima, medi preto, movi 1 para a direita, medi branco. Essa é uma posição provável, tanto é que ela aparece aqui, se eu não me engano é essa aqui, ó. Uma outra posição provável é a posição onde a gente está também, se eu não me engano é essa aqui, ó, de 4%, beleza. Só que também, como as probabilidades na parte de cima são muito altas, e eu ainda tenho um padrão que se encaixa nisso, que é este ponto aqui, a posição linha 0, índice 7, é muito mais provável que o robô esteja aqui até então, embora ele não esteja de fato. Aí o que a gente vai fazer? Como o código está achando que o robô está aqui, e na parte de baixo dele tem um preto, e nesse caso aqui não, então eu vou mandar andar para baixo, que o robô vai saber que ele não está aqui, porque quando ele andar para baixo e medir branco, o robô vai falar, opa, então não estou aqui mais, eu estou em outra posição. Então verticalmente eu vou andar 1 para baixo e vou andar 0 horizontalmente. E aí repara o seguinte, as probabilidades da parte superior estavam aqui, né, elas diminuíram drasticamente, porque a posição mais provável que eu tinha era essa aqui. E agora o código sabe que eu não estou aqui mais por conta desse padrão diferente. E aí o que ele me retornou agora? Que tem 12% de chance de eu estar na posição 4, 6. Então repara o seguinte, eu poderia claramente estar aqui, ó. Eu estava aqui, medi preto, andei 2 para cima, medi preto, andei 1 para a direita, medi branco. Andei 1 para baixo, medi branco. Perfeito, podia estar ali mesmo. Agora, esse padrão ele é bem parecido. Então, para eu de fato fazer o robô localizar certinho, eu tenho que andar mais um pouco para ele entender que eu não estou aqui. Eu vou mandar ele, por exemplo, andar 1 para a direita e 1 para cima. Neste caso aqui, se o robô estivesse aqui, ele ia andar para cá e ia medir preto, só que o robô mediu branco. Então, ele sabe que ele não está aqui mais. Agora o robô está falando que ele tem 21% de chance de estar na posição 5, 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfeito, o robô sabe onde a gente está. Ele se localizou com poucos movimentos. Ele pode ter se perdido no meio do caminho, mas uma vez que ele se localiza e sabe onde ele está, não tem por que ele perder essa localização, a não ser que ele se desligue. Mas antes dele
se desligar, ele pode armazenar a última posição que ele estava. E dá para ver aqui no mapa, ó, que tem outros lugares também onde essa probabilidade é igual. Então poderia continuar andando com o robô para o robô ter cada vez mais certeza da posição dele. Vou fazer uma série de movimentos aqui. Repara o seguinte, agora eu cheguei numa certeza de 94%, que é absurdo, na posição 7,6. Ou seja, o robô sabe certinho onde ele está e daria até para aumentar essa probabilidade à medida que eu for me deslocando aqui. Então dá para ver que o código funciona muito bem e ele é um código relativamente simples. Então é isso, muito obrigado por ter assistido o vídeo.